Fala pessoal, Vinícius Nalon aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você deve seguir a sua fisiologia e não seu pace na hora de treinar corrida e quais são as adaptações que cada tipo de treino provoca no seu corpo, mais especificamente no seu VO2 máximo. Bom, então indo direto ao ponto, tá? O que é o VO2 máximo? A gente vai usar a nossa telinha aqui para poder fazer essa troca de informações, né? Então o VO2 máximo, o que é? Geralmente nós temos a seguinte definição de VO2 máximo, ó, é a capacidade de captar, distribuir e utilizar oxigênio. Essa é uma definição bem padrão, bem comum que a gente encontra em qualquer lugar, tá? Mas a gente pode aprofundar um pouco mais nela. Por exemplo, ele é determinado pelo produto entre o débito cardíaco, a quantidade de sangue que o seu coração bombeia para o seu corpo, para os seus músculos, e a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então o que acontece? O seu VO2 é determinado por o quanto de sangue o seu coração bombeia para o músculo, e aí o seu músculo vai utilizar aquele oxigênio que o sangue levou até ele para gerar energia, né, para se movimentar. E a diferença entre o oxigênio que chegou no músculo e o quanto ele utilizou é o que determina o seu VO2 máximo. Então, nós temos que ter uma boa eficiência tanto em captar esse oxigênio, tá? Através das vias aéreas aí, no ambiente, distribuir esse oxigênio no sangue através do débito cardíaco, é o quanto de bombeamento de sangue que o seu coração consegue fazer, e o quanto a nível periférico, né, a nível celular ali, a nível de mitocôndrias, quanto de oxigênio a gente consegue transferir do sangue para o músculo e utilizar transformando aquilo em energia, tá? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque se a gente aumentar o nosso débito cardíaco, a gente aumenta o nosso VO2 máximo. E também se a gente aumentar o quanto de oxigênio a gente consegue utilizar, nós também ficamos mais eficientes, logo o nosso VO2 máximo vai ser melhor utilizado, a gente aumenta ele. Bom, agora, quando a gente fala em aumento de VO2 máximo, o treinamento, tá, ele tende a aumentar principalmente como adaptação primária do treino de endurance, o débito cardíaco, o quanto de sangue, né? O quanto de sangue ele vai bombear para o seu músculo. E isso ocorre devido à hipertrofia excêntrica do coração. Então a gente tem ali o aumento do ventrículo esquerdo do coração, que é o responsável por distribuir o sangue para os músculos. E essa adaptação do treinamento é a principal variável para aumentar o seu VO2 máximo, tá? É claro que eu tenho ali também que o aumento da frequência cardíaca, né? Quantas vezes ele bate ali durante o treinamento também aumenta essa capacidade do VO2 máximo, porém, no entanto, a sua frequência cardíaca tende a diminuir à medida que você fica mais treinado. Então, o mais importante da gente focar dentro do treinamento é no aumento do nosso famoso débito cardíaco. Beleza. Além disso, existe alguma outra variável fisiológica que faça com que o meu VO2 aumente? Sim, nós podemos citar aqui que o aumento da capilaridade, né, dos capilares, portanto, o quanto de veias que vão transportar sangue para os seus músculos. Quando eu consigo fazer esse aumento da capilaridade, eu também tenho logo um aumento de sangue, de plasma, de sangue chegando ali no músculo. Logo, se eu tenho um aumento de sangue chegando, eu tenho a tendência de ter um aumento do meu VO2, porque eu vou ter mais oxigênio disponível ali para aquele músculo. E também podemos enfatizar que a eficiência, né, e o aumento das mitocôndrias através de hipertrofia muscular e através do próprio treinamento de endurance, ele faz com que o nosso VO2 seja aumentado e a sua eficiência
também seja aumentado. Então aqui, de uma forma geral, nós temos aqui o aumento dos capilares, o aumento do débito cardíaco e o aumento das mitocôndrias e eficiência de tudo isso para poder aumentar o nosso VO2 através do treinamento. Isso ocorre, pessoal, nos treinamentos de endurance de forma geral. Agora, o que a gente precisa pensar, tá? O que a gente precisa pensar é o seguinte, qual que é o melhor treino para aumentar o VO2 máximo, porque saber de toda essa fisiologia é importante, mas para você que é aluno, não, nem tanto, né? Isso aqui é muito mais uma parte para quem trabalha com isso. É claro que quanto mais você entende da modalidade que você pratica, maior a chance de você estar engajado e de se conhecer, de se adaptar e de colher os melhores resultados. Mas o que a gente precisa responder nesse vídeo aqui? Qual que é o melhor treino para aumentar o seu VO2 máximo, né? O que você precisa fazer? E aí eu peguei um estudo aqui interessante, ó. Esse estudo aqui, ele analisou, né, qual que foi as adaptações mitocondrial e de capilares, né, durante algumas semanas de treinamento e em alguns perfis de treino, né. Ele analisou o endurance de longa duração, o HIIT, que é o intervalado de alta intensidade, e o SIT, que é o sprint intervalado, né. Tem uma diferença entre HIIT e SIT. Os dois são treinos intervalados, mas a intensidade do SIT ela é muito alta, né? Então a gente está falando aí de máximo ou supramáximo, ou a velocidade de treinamento do sprint. E olha que interessante. Eu vou pegar aqui uma caneta para poder desenhar aqui, destacar. Olha aqui que interessante, ó. Nós temos aqui um gráfico mostrando aqui, ó. O gráfico azulzinho, que é esse aqui, ó. Opa. O gráfico azulzinho, que é esse aqui, mostra a linha de evolução do endurance, tá? Do longão, de treino de longa duração. Beleza? Tá aqui. O HIIT é marcado pelo verde e o triangulinho aqui laranja é o SIT. Repara que durante 5 semanas de treinamento, todas as modalidades de treino aumentaram o VO2. Todas, tá vendo? Todas as modalidades. Mas quando você pega aqui no tempo, na linha de tempo, a partir da 10ª semana, nós temos uma tendência do SIT de estabilizar a evolução do VO2 máximo. E nós temos também, a partir aqui da 15ª semana, uma tendência do HIIT estabilizar a evolução de VO2 máximo, gerar adaptações favoráveis no aumento de VO2 máximo. Tá? E quando você pega a linha de tempo aqui do treino de longa duração, do endurance, né, você tem uma tendência, ó, a ter ganhos no longo prazo. Então, uma curva de tendência favorável, né? O estudo ele foi só até aqui aproximadamente 15 semanas, né? E isso aqui é uma limitação do estudo, porque a gente não conseguiu verificar essa tendência do HIIT, mas parece que ela tem uma tendência a estabilizar. E o quanto esse endurance consegue melhorar o VO2 máximo do indivíduo. Mas isso aqui nos traz um panorama de qual treino é o melhor para poder aumentar o nosso VO2 máximo, né? Quando a gente fala de planejamento de treino, a tendência é que a gente utilize das 3 intensidades de treinamento para poder ter uma evolução mais, como eu posso dizer, global, né? Mas, quando a gente fala de longo prazo, existe uma importância essencial do treinamento de longa duração e baixa intensidade, que é o treinamento de endurance, né? Para poder gerar as adaptações de VO2 máximo no longo prazo. Então, de uma forma geral, nós podemos concluir com esse gráfico aqui que os 3 perfis de treino, o endurance de longa duração, o HIIT e o SIT, eles promovem o aumento do VO2 máximo. No entanto, o aumento é perdurável, ele perdura, ele tende a ser maior no longo prazo com o treinamento de longa duração.
Beleza, dito isso, nós começamos a entender modelos de periodização e como organizar os nossos treinos, tá? Então, eu peguei aqui a distribuição de dois modelos de periodização que são muito utilizados, né? E aqui não tem certo ou errado. A gente começa a entender, por exemplo, o modelo polarizado, que a quantidade de treino em baixa intensidade e longa duração, ele é de aproximadamente 75%. Tá vendo, ó? Então você tem um volume muito alto de baixa intensidade. E aí ele vai trabalhar aí o Z2, que é o treino de limiar, ou o Z3, que é o treino de alta intensidade, com bem menos volume, né? E aí quando você pega aqui um modelo piramidal, você vai ter aí mais ou menos 70% de, ou mais, né, de treino de Z1, de baixa intensidade e longa duração, e uma distribuição um pouco mais homogênea aqui entre o limiar e o treino de alta intensidade. Mas de uma forma geral, quando você analisa aí os principais treinadores e atletas de endurance, eles tendem a trabalhar o grande volume de treino em baixa intensidade e longa duração, e provavelmente este gráfico aqui é um dos motivos que explica essa tendência, né, e essa preferência de organização de treino, de periodização. Agora tem uma pergunta muito interessante que eu vou deixar para o final desse vídeo e pode puxar um gatilho aí para o próximo vídeo do canal, que é o seguinte: será que só o aumento de VO2 máximo é capaz de melhorar as minhas performances? Né? Tem até aqui, esqueci do S aqui. Será que isso aqui, ó, aumentar o VO2 máximo, só isso aqui, por si só, é capaz de melhorar a minha performance no esporte de endurance? Ou tem alguns outros fatores tão importantes quanto? Esse tema, essa pergunta eu vou responder num próximo vídeo. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque quando eu postar vai ser interessante você ter acesso.